selvagem africano. Ele pode ser considerado um atleta, um maratonista das planícies africanas. Além desse nome, ele recebe outros nomes, como cão de caça pintado, cão de caça africano, cão de caça do cabo, cachorro pintado, lobo pintado ou mabeco. Vive apenas em algumas regiões do continente africano, principalmente em áreas abertas, savanas com poucas árvores e florestas pouco densas. No passado, vivia em outras regiões da África. Existem descrições de povos antigos, até mesmo dos egípcios, mencionando os cães selvagens africanos. São excelentes corredores, verdadeiros maratonistas das savanas. Possuem muitas adaptações do corpo para serem grandes corredores. Uma delas é que eles têm somente 4 dedos nas patas dianteiras. Isso possibilita um aumento no seu passo, atingindo grande velocidade e longas distâncias. São animais carnívoros, e assim como outros bichos que só comem carne, seus dentes são bem pontudos e bem afiados. Mas seu crânio é diferente de outros canídeos, ele é mais curto e mais largo. Seus dentes pré-molares são os maiores em relação ao tamanho do corpo do que qualquer outra espécie de carnívoro, com exceção das hienas malhadas. São dentes especiais que funcionam como lâminas para cortar carne. A maneira como eles caçam pode parecer cruel para muitas pessoas. Eles não conseguem abater rapidamente uma presa grande, como os leões fazem, por exemplo. Então eles correm atrás do bicho e assim que alcançam esse animal, eles começam a morder as patas, a barriga e a parte traseira, onde nós chamamos de garupa. E muitas vezes, mesmo o animal não estando totalmente abatido, eles começam a devorá-lo. Mas eu quero ressaltar uma coisa, não se esqueçam disso. Não existem vilões na natureza. Então não existem animais malvados que caçam, matam por prazer, simplesmente por matar. Isso não existe. A gente pode até discutir isso, o animal atacou uma pessoa ou outra, tal. Atacou porque ele estava se defendendo, ou estava caçando para se alimentar, ou estava protegendo os seus filhotes ou o seu espaço, seu território. Mas é uma outra discussão. No caso dos cães selvagens africanos, eles matam porque eles se adaptaram para caçar dessa maneira. Então eles matam o animal dessa forma, mordendo a barriga, as pernas, como eu falei, e o animal às vezes não estando totalmente morto, abatido, eles passam a comer. Então eles desenvolveram essa maneira de caçar para sobrevivência. Simplesmente eles querem sobreviver. E eles comem a carne rapidamente porque eles precisam aproveitar a maior quantidade de alimento. Sabe por quê? Porque a maioria das vezes essa presa é roubada por outros animais, por outros predadores, principalmente os leões e as hienas. Como a maioria dos predadores, eles desempenham um papel importante na eliminação de animais doentes e fracos, ajudando assim a manter o equilíbrio natural. No momento de caçar, eles se aproximam bem devagar de sua presa, depois disparam em velocidade e começa a perseguição. Atingem 66 km por hora e podem correr por até 1 hora. Uma pesquisa mostrou que em média uma presa consegue fugir por 2 km e é o momento que eles atacam o animal. São caçadores muito eficientes. Em média, eles conseguem abater uma presa em 60% das caçadas, mas dependendo do tamanho da matilha de cães, o sucesso das caçadas pode chegar a 90%. É muita coisa. Comparando com leões que têm um sucesso entre 27% a 30%, ou as hienas que têm um sucesso de 25% e também a 30%, os cães selvagens africanos podem ser considerados os melhores caçadores das savanas.
As estratégias de caça são variadas, dependendo das presas. O intuito é fazer a presa se cansar para poder abatê-la. Com animais maiores, como gnus e zebras, eles tentam causar o pânico na manada, fazendo os animais dispararem. Assim, os cães selvagens escolhem os bichos mais fáceis de abater, que são os feridos, doentes, mais velhos e os filhotes. Isso mesmo, como eu expliquei, são adaptações para a sobrevivência, e caçar filhotes é muito mais fácil do que animais adultos. Enfrentar uma única zebra ou um gnu adulto e sadio é difícil. Geralmente esses animais enfrentam os cães selvagens, e um coice, mordida ou chifrada pode ser fatal. Espécies de antílopes que costumam fugir correndo em círculos, a estratégia é outra. Os cães selvagens cortam a rota de fuga desses bichos para alcançá-los. Presas de tamanho médio, como impalas e gazelas, são abatidas em 5 minutos. Já presas maiores, como os gnus, pode levar até meia hora. Os machos, em geral, têm a função de abater presas mais perigosas, como os javalis africanos. Eles retiram esses bichos de sua toca, mordendo o focinho do animal. Mas todo cuidado é pouco. Os javalis possuem presas fortes e afiadas. Caçam também filhotes de búfalos, avestruzes, lebres, porcos-espinhos, kudus, ratos e outros animais. Comem rapidamente a presa. Isso porque outros carnívoros podem aparecer. Os grandes rivais dos cães selvagens são os leões e as hienas. Se esses animais chegarem em bando, roubarão a presa abatida e muitas vezes eles matam os cães selvagens, com o objetivo de diminuir os concorrentes carnívoros da região. Mas se for um leão ou uma hiena solitária, os cães partem para a briga, espantando ou até matando o rival. Leões e hienas matam muitos cães selvagens adultos e filhotes. Estudos mostram que em regiões onde existem muitos leões, a quantidade de cães selvagens é bastante baixa. Um trabalho realizado no Parque Nacional Etosha, na Namíbia, com a reintrodução de uma matilha de cães selvagens, foi um fracasso. Os animais se adaptaram bem, estavam caçando e sobrevivendo normalmente, até que depois de algum tempo, os leões mataram todos os cães selvagens. Em março de 2016, foi registrado pelos guias de um safari na região de Okavango uma matilha de cães atacando duramente uma leoa que havia matado um cão selvagem jovem para roubar a presa caçada por eles. O ataque da matilha foi tão intenso que a leoa precisou fugir. Com as hienas acontece algo muito semelhante. As hienas solitárias são atacadas e até mortas pelas matilhas de cães. Mas grupos de hienas roubam as presas e matam os cães quando possível. Comem entre 1,5 kg até 6 kg de carne por dia, aproveitando a presa abatida, já que nunca se sabe quando irão conseguir abater outro animal. Como vivem em grupos, possuem uma vida social muito bem estruturada. Os jovens podem se alimentar primeiro assim que a presa é abatida. Os filhotes muito novos não participam das caçadas e permanecem em suas tocas, sendo vigiados por alguns adultos que fazem o papel de babá. Assim que o bando retorna das caçadas, eles regurgitam parte da carne para alimentar os adultos que ficaram cuidando dos bebês e dos filhotes que já estão comendo alimento sólido. Comer o alimento vomitado por outro não parece algo muito saboroso, mas foi a maneira que se adaptaram para levar a comida até os outros cães da matilha. Se levassem pedaços de carne na boca, poderiam ser roubados por leões, hienas e outros bichos. Existe um revezamento entre as babás. Não são sempre os mesmos animais que caçam ou que ficam cuidando dos filhotes. Eles são muito ligados uns com os outros. Até cuidam dos parentes e amigos feridos, trazendo comida para eles até se recuperarem. São diferentes dos leões, onde os machos jovens são expulsos do bando quando entram no período reprodutivo. Entre os cães selvagens, as fêmeas jovens podem sair da família para procurar outra matilha, mas isso é uma opção das fêmeas, elas não são expulsas. Por isso, os bandos em geral são formados por mais animais machos do que fêmeas, em uma quantidade de 3 machos para uma fêmea.
Em geral, formam matilhas de 5 a 30 animais, mas no passado, quando existiam mais cães selvagens africanos por todo o continente, os bandos eram muito maiores. São liderados por um casal dominante. Durante o período de dominância, somente eles se reproduzem. Depois de algum tempo, quando perdem essa dominância para outro casal, geralmente mais jovens, eles permanecem na matilha, não sendo expulsos. Com isso, o bando é formado por adultos, idosos, jovens e filhotes. Medem entre 60 a 75 centímetros de altura nas cernelhas, que são os ombros. Entre 71 centímetros ao 1,12 m de comprimento, mais a cauda, que pode alcançar 30 a 40 centímetros. Dependendo da região que vivem e da subespécie de cão selvagem, seu peso pode variar de 18 até 36 quilos. Em média, os cães da África Oriental pesam em torno de 20 a 25 quilos, enquanto no sul da África, os machos pesam em média 32,7 quilos e as fêmeas em média 24,5 quilos. A gestação dura próximo de 70 dias e as fêmeas têm um intervalo entre cada gravidez de 12 a 14 meses. Os cães selvagens africanos produzem mais filhotes do que qualquer outro canídeo, com ninhadas de 6 a 16 filhotes, com uma média de 10 filhotes. E é por isso que somente a fêmea dominante, a fêmea do casal líder, que tem filhotes. Se mais de uma fêmea do bando tivesse filhotes com essa quantidade, seria praticamente impossível a matilha alimentá-los. Após o parto, a mãe fica perto dos filhotes na toca, enquanto o resto do bando caça. Ela normalmente afasta os outros cães da matilha que se aproximam dos filhotes, até que eles tenham idade suficiente para comer alimentos sólidos, que acontece com 3 a 4 semanas de idade. Os filhotes saem da toca por volta das 3 semanas de idade e são amamentados do lado de fora. Eles são desmamados com 5 semanas, quando são alimentados por carne regurgitada pelos outros cães da matilha. Em 7 semanas, os filhotes começam a ter uma aparência adulta, as pernas começam a alongar e o focinho e orelhas ficam mais parecidos com os dos adultos. Quando chegam à idade de 8 a 10 semanas, abandonam a toca e seguem os adultos durante as caçadas. Depois de muitos estudos, hoje são consideradas 5 subespécies diferentes de cães selvagens africanos. Mas ainda acontecem muitas discussões sobre isso na ciência. De qualquer maneira, os animais de diversas regiões da África têm características diferentes, como o tamanho, a quantidade de pelos e principalmente as cores. Conforme ficam mais velhos, eles perdem os pelos. Animais bem idosos ficam praticamente pelados. Animais da região nordeste da África são mais pretos, com pequenas manchas brancas e amarelas, enquanto os do sul da África têm cores mais vivas, misturando marrom, preto e branco. Essas diferenças de cores acontecem no corpo e nas pernas dos cães selvagens. A cabeça tem cor mais padronizada, o focinho é preto e a testa e as bochechas são mais marrons. Desde o ano de 2016, estão classificados como ameaçados de extinção, já que os cães selvagens desapareceram de diversas regiões da África. A última contagem na natureza levantou uma estimativa de que hoje existem próximos de 6.600 animais, sendo que apenas 1.400 são adultos com idade reprodutiva. O que mais ameaça essa espécie é a destruição do seu habitat, doenças transmitidas por animais domésticos, principalmente os cães, a caça e o envenenamento, já que muitos agricultores matam os cães selvagens, pois dizem que eles atacam os animais domésticos, e isso realmente pode acontecer. Algumas matilhas de cães selvagens desenvolveram o hábito de caçar o gado, mas isso acontece nas regiões onde os animais selvagens são caçados pelas pessoas. Quando as presas naturais dos cães selvagens desaparecem, eles passam a caçar o gado. Possuem o mesmo ancestral dos cães domésticos, mas hoje não são mais parentes próximos, vamos dizer assim, deles. Tanto é que não é possível o cruzamento entre cães domésticos e cães selvagens africanos. Eles não conseguem gerar filhotes.
E é isso aí, meus amigos. Gostaram dos cães selvagens africanos? Uma espécie fantástica, não é verdade? Se você gostou, mais uma vez eu vou pedir o seu like, seus comentários. E quem ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Animal TV. Ah, e divulgue bastante. Passe para os seus amigos, parentes, primos, irmãos, enfim. O canal está crescendo muito, eu agradeço a todos vocês. E eu quero ainda fazer muitos vídeos bem legais, bem curiosos e divertidos sobre o nosso planeta Terra, sobre a vida do planeta, principalmente sobre os animais. Tchau, meus amigos, até a próxima!